Qualquer coisa, vocês podem perguntar aqui no chat, tá bom? Então, vamos hoje. Deixa eu só compartilhar a tela. Hum, Ok. Então, hoje vamos falar sobre corrente elétrica. Vamos falar sobre corrente elétrica, uma questão de resistores, sim. E também vamos falar sobre deixa eu só aqui, resistores e também vamos falar sobre condutores ou supercondutores, beleza? Então vamos, eu vou fazer aqui um breve resumo, sim, do conteúdo do módulo do tema 4, módulo 1, que está lá no ambiente online, e vamos falar primeiro sobre corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica? Como o nome fala, sim, ele é tipo assim, é, é um fluxo, sim, de cargas que estão atravessando uma superfície, tá? E esse fluxo, óbvio, vai precisar de um estímulo para poder se deslocar ou poder estar fazendo um percurso. Quem emite esse impulso ali para que exista esse fluxo de carga ao longo de um fio, ao longo de alguma superfície, é em realidade, por exemplo, numa bateria, por exemplo, tá? Então, temos dois exemplos para entender melhor. Por exemplo, vamos ter um fio de cobre sem bateria. O cobre por si só, ele tem elétrons da sua matéria, da questão de seu material, tá? E eles tendo ali, sim, alguns elétrons que se estão movimentando, tá? Somente que é pela questão da natureza do material. Não existe ali um fluxo, tá? Porque não tem, então, nessa questão, uma corrente elétrica, tá? Agora, se esse fio de cobre está, está ligado ou conectado a uma bateria, sim, já os elétrons vão começar a passar de um sentido para o outro. E aqui a gente tem um fluxo, sim, e, portanto, vai ter uma corrente elétrica, tá? Ok. Então, qual seria o papel da bateria, por exemplo, num circuito? Quando não se tem a bateria, todos os pontos desse circuito estão no mesmo potencial e não existe campo elétrico. Não há campo elétrico. E os elétrons não sentem nenhuma força, ou seja, não temos corrente. Quando está a bateria, ali cria um diferencial de potência, os campos elétricos aparecem e os elétrons começam-se a movimentar em um sentido. E, portanto, existe sim uma corrente elétrica ali. O que eu estou falando dessa parte teórica é o que está lá no conteúdo. Daí a gente já vai começar daqui a pouco a fazer algum exemplo, tá? Matematicamente, o que seria a corrente? A corrente elétrica, definida pela letra I, ela é uma variação. Então, uma variação de quê? Uma variação de carga elétrica por um intervalo de tempo. Aqui vemos isso aqui, uma variação. Quando vocês encontrem uma questão de derivada, significa uma variação, tá? Uma variação, neste caso, entre dois fatores. A carga elétrica, então, entre a carga elétrica com relação ao tempo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, aqui, uma corrente que está entrando num nó. Temos um nó aqui, tá? E esse nó ali está tendo uma corrente inicial e ela se bifurca ou se divide em duas, tá? Então, o que acontece?
ali, a corrente que entra nesse nó é igual à que sai. A carga precisa se conservar. Em outras palavras, se a gente quer falar nesse ponto, falaríamos que o que entra é igual ao somatório das cargas das correntes elétricas que estão saindo. Então, estamos fazendo uma conservação da carga. E, independente de que essas linhas aqui, esses cabos estejam alinhados ou se estivessem tortos, vai ser a mesma questão. Então, a corrente elétrica é como se a gente quiser medir se quantos litros de água passam, por exemplo, em um cano por segundo. Aqui a gente está identificando quanto dessa carga elétrica está passando por tempo. Então, essa é uma definição matemática de corrente elétrica. Então, lembrando, a corrente elétrica é definida pela letra I minúscula. No sistema internacional, a unidade de corrente é o ampere, tá? O ampere. Essa é a unidade do sistema internacional. E é equivalente, lembrando que um ampere é equivalente a 1 coulomb por segundo. E óbvio que esse símbolo é nomeado ao físico francês André-Marie Ampère, tá? E quando dizemos que uma corrente é de 2 amperes, significa que está tendo 2 coulombs de carga passando por um ponto a cada segundo. Beleza? Então, vamos lá. Temos que a unidade é o ampere, implicitamente definido por coulomb por segundo. Unidade de carga elétrica por tempo. Muito bem. Uma questão importante. A corrente elétrica, ela é escalar. Oi? A corrente elétrica, ela é escalar. Ela não é um vetor, tá? O que significa escalar? Ela é um número, tá? E, portanto, a gente não fala assim, ó, um vetor e, portanto, vai somar. Leva a uma pequena confusão que a gente indica o sentido da corrente elétrica. Mas essa seta está indicando o sentido em que o fluxo está indo, mas não está indicando que ele seja um vetor. Então, quando vocês forem checar a corrente elétrica, a gente tem que ver ela como uma questão de um número, tá? Beleza. Ok. E aqui tem a convecção, uma convenção com relação ao sentido da corrente, tá? Se desenha uma seta da corrente no sentido em que as cargas positivas estão se movimentando, tá? Não significa que essa questão de a gente finalizar, fazer uma setinha, por exemplo, depois vamos ver quando a gente tiver um circuito, tá? Um circuito, óbvio que aqui está, ok. A gente vai indicar para onde que vai sentido da corrente, tá? Mas isso aqui é uma convenção, tá? Isso não significa que isso seja um vetor, não. É uma convenção do sentido em que a seta está sinalizando ali um sentido em que as cargas positivas estão se movimentando. Ok. Tem outra definição de densidade de corrente, tá? Às vezes a gente não quer saber apenas da corrente total, sino queremos entender como essa corrente está distribuída ao longo do material. Então, lembra quando a gente falava de densidade superficial, de densidade de área, enfim, com relação à densidade elétrica? Também acontece aqui. Então, se a corrente ela é uniforme em toda a sua seção diária, temos aqui a definição de densidade de corrente. Densidade de corrente, sim, definido pela letra J maiúscula, é uma relação ou uma razão entre a corrente uniforme, tá? E a área em que está sendo, em que está se querendo fazer essa distribuição ou está querendo se analisar
essa questão dessa distribuição ali ao longo do material. Então, sabemos que se corrente tem como unidade o ampere e área tem metros quadrados, portanto, a unidade dessa densidade de corrente seria que? Ampere por metro quadrado. Isso aqui, pessoal, o pessoal que está falando ali do trabalho, ô Leandro, se vocês depois assistem, o fato aqui a presença é automática. Você entrou aqui no chat já tem presença automática. Não tenho gestão na presença, tá? Aí que acontece? Depois você assiste a aula, beleza? Beleza. Então aqui, densidade de corrente, e nessa questão teríamos uma relação ou uma razão entre como se distribui essa corrente ao longo do material dividido pela área, tá? Ok. Velocidade de deriva dos elétrons. O que acontece? Quando não existe corrente, já falei que os elétrons eles se movem aleatoriamente em todas as direções. Mas quando aplicamos um campo elétrico, eles continuam esse movimento aleatório, mas agora derivam lentamente em uma direção preferencial, tá? Por exemplo, uma velocidade térmica, que é o movimento em que os elétrons estão ali por questão da temperatura, eles têm uma ordem, sim, de movimentação das moléculas dos elétrons ali de 1 por 10 elevado a 6. Quando a velocidade de deriva, quando está começando a ter essa direção preferencial, olha só a unidade, 1 por 10 elevado a menos 7, quase micro, sim, micro, 10 por 10 elevado a menos 6. Ou seja, que a velocidade de deriva é minúscula comparada, por exemplo, com a velocidade térmica. Ok? Então, aqui é simplesmente uma relação, uma correlação de comparação entre como os elétrons podem se movimentar em uma questão relacionada ao movimento por questão de variação de temperaturas ali, ou por uma questão já quando se aplica um campo elétrico. E aí começa-se a ter essa movimentação. Ok, então vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Então, já vamos começar aplicando aqui um exemplo sobre a parte de corrente elétrica. O possível de um circuito elétrico é um fio projetado para fundir, abrindo o circuito se a corrente ultrapassar certo valor. Ou seja, ali já foi feito que se abrir o circuito, se a corrente passa certo valor, ele já se funde, porque ele tem um material ali, certo? Ele está feito de um material. Suponha que o material a ser usado em um fusível funde quando a densidade de corrente ultrapassa os 440 amperes por centímetros quadrados. Temos um material ali, sim, e esse material tem uma densidade de corrente de 440 amperes por centímetro quadrado. Beleza. Qual seria o diâmetro desse fio cilíndrico? Tá? Que diâmetro de fio cilíndrico deve ser usado para fazer um fusível que limite a corrente a 0,50 amperes? Ok? A corrente é de 0,5 amperes. O que acontece? A gente tem um material ali e precisa fazer esse fusível. Ele vai fundir se ultrapassar os 440 amperes. Então, precisamos saber qual é o diâmetro para fazer esse fusível limitado a uma corrente de 0,5 amperes. Aqui temos um termo que a gente já falou que era densidade de corrente. A densidade de corrente, ela relaciona o seguinte: corrente elétrica por área. Do que a gente conhece do enunciado, a gente conhece o quê? Temos a densidade, a corrente elétrica, porém não conhecemos a área. Mas a área é o que está pedindo.
Porque ele está falando o seguinte, olha só, preciso saber o diâmetro desse fio cilíndrico. Ok, e a área, o diâmetro está relacionado com a área, certo? Se a gente tem um fio cilíndrico, seria a área de seção transversal, ou seja, seria uma quê? Uma circunferência, certo? A área de uma circunferência seria π, diâmetro quadrado, sobre 4. O d é o diâmetro, beleza? Ok, se eu conheço a densidade de corrente elétrica e conheço a corrente elétrica, posso calcular a área e, portanto, vou encontrar o diâmetro desse fio. Então, vamos lá. A área, eu vou fazer aqui. A área está aqui embaixo fazendo uma divisão. Então, ela vai subir aqui e vamos isolar a área. Então, vai ficar I sobre J. Ó, ok. Temos que 0,5 ampere sobre a densidade de corrente 440 ampere por centímetro quadrado. Ó, ampere com ampere vai se simplificar e centímetros quadrados vai subir aqui. Então, temos ali 0,5 dividido em 440. Você está se perguntando, professor, você não fez uma conversão ali de centímetros para metros? Aqui não vai precisar muito não, porque no final das contas a gente vai precisar do diâmetro. Esse diâmetro já vai dar em resposta em centímetros, ok? E a gente pode fazer ali uma pequena conversão do que for o mais adequado para chegar na resposta certa. Então vamos voltar aqui, então vamos fazer o cálculo da área. Então, a área, nesse caso, seria 0,5 dividido em 440. Ou seja, que temos aqui uma área de 0,0. Ih, tá. Espera aqui que deu loucura no meu mouse. De novo. Essa área é de 0,00 centímetros quadrados. Beleza. Ok, já conhecemos a área, portanto, podemos calcular o diâmetro. Ok, vamos fazer isso aqui. A área é 0,001136 e o diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu vou isolar aqui o diâmetro quadrado, portanto, esse 4 que está dividindo, ele vai passar a multiplicar, e esse π vai passar a dividir. Então, como fica? O diâmetro quadrado será o 4 sobre a multiplicar a área, e o π passa a dividir. Temos aqui diâmetro quadrado. Vamos fazer esse cálculo. Vocês podem estar acompanhando-me fazendo esse cálculo também, tá? Ok. Fazendo esse cálculo aqui, está dando 0, tá? Centímetros quadrados. Perfeito. Boa, Leonardo. Mas o que acontece? Observem que aqui temos que está elevado ao quadrado. E a gente precisa deixar o d sozinho, ou seja, teremos que tirar a raiz. Para isolar esse diâmetro, precisamos tirar a raiz quadrada desse termo. Tirando a raiz quadrada do termo, vamos encontrar um diâmetro de 0,038 centímetros. Tá? O diâmetro de 0,038 centímetros, o diâmetro desse fio elétrico ali, desse material utilizado nesse fusível.
Ok. Ah, professor, centímetro não consigo enxergar. Vamos passar para milímetros. Ok. Um centímetro tem quantos milímetros? 10 milímetros. Então, vamos multiplicar por 10. Ou isso aqui é equivalente a 0,38 milímetros. Ok? Essa é a resposta. Dúvidas? Daqui a pouco eu vou deixar vocês também fazerem um exercício, tá? Só que primeiro vamos começar aqui a fazer, eu vou fazendo e depois mais para frente, que tem vários exemplos. Então aí vou deixar para que vocês consigam fazer alguns exemplos, tá? Dúvidas por enquanto? Professor, Oi. só me tira uma dúvida. No caso, essa fórmula que está aqui embaixo, A igual a π vezes Diâmetro distância ao quadrado sobre quadrado. 4. Aham. Essa, tá, essa daí então é outra fórmula que a gente utilizou para esse Essa exercício é aqui. a área de uma circunferência. Ah, tá. Essa daqui a gente usou para poder tirar o resultado da área primeiro. Aham, porque o que acontece? O mater, ele fala que é um fio cilíndrico, certo? Fio Uhum. cilíndrico. Então, o que acontece? A gente calcula a área de seção transversal. É como você pegar, não sei se estão enxergando aqui, aqui tem um cilindro, certo? Está enxergando ou Sim. não? A minha, o Tô, meu, o meu vídeo. tô Estou por enxergando. um, tá? Sim, Então, sim, sim. vamos imaginar que é isso aqui. Então, os elétrons, eles estão... Se aqui você vê um cilindro, mas o que acontece é a seção transversal, o perpendicular. O que você está enxergando? Uma circunferência, tá? Então, Sim. é a área de seção transversal. Se o fusível é cilíndrico, a área de seção transversal, ou seja, o corte, é uma circunferência. Então, por isso que a gente calcula a área de uma circunferência nesse caso. Geralmente, vai ser todo fio, porque a gente vai ver isso ali, né? Temos os cabos elétricos, enfim. Então, tudo é cilíndricos, né? Um fio elétrico cilíndrico. Só que a área de seção transversal vai ser a área de um círculo ou de uma circunferência. Nesse caso, é π diâmetro quadrado sobre 4. Beleza? Ficou Entendi. claro? Beleza. Agora, se falarem que o... Ah, aqui. Achei aqui meu negócio. Que é possível ter na forma de um paralelepípedo. Estão enxergando aqui? Um paralelepípedo. Sim. E dessa Sim. forma, aqui a área de seção transversal seria o quê? Um retângulo, certo? O corte disso aqui seria um retângulo. Então, você vai cortar e vai imaginar o que é a figura geométrica ali. Essa é a área de seção transversal. Show? Não sei se deu para ver aqui o meu porta-cigarros, gente. Fala não aos vícios, tá? Cigarro é ruim, tá? Ó, observem, é aqui ele é um paralelepípedo, mas imaginando que o fusível seja um, um cubo, ou aí você corta, então vai ter um quadrado, né? A área de seção transversal. E a área do quadrado qual seria? Lado ao quadrado, né? O comprimento ao quadrado. Ou se for um retângulo, base e altura, tá? Beleza? Pode copiar aí. Ok, Professor, então fala. sempre vai ter uma figura assim em 3D, né? Mas a gente vai, quando cortar, vai calcular ela em 2D, né? É a área perpendicular ao fluxo. Então, vamos lá. O fluxo de corrente elétrica ele está indo assim, né, pelo cabo. Perpendicular significa que ele está formando 90 graus. Então, vamos lá. O fio está aqui, né? O fluxo está vindo assim. Se fizer o corte perpendicular ao fluxo, que seria perpendicular à circunferência, tá? É a área de seção transversal. Ou seja, se você for ver de frente, para você, no sentido de você está vindo a seta. Mas a circunferência
é o que representa ali a área. Então, tem que saber a geometria. Aqui, por exemplo, ele fala assim, o diâmetro do fio cilíndrico. Então, já sei que ele é um cabo e cilíndrico. Então, se o corte se transversal, vai ser uma circunferência. Ok? Ok. Muito bem, vamos continuar. Vamos falar agora de outro termo. Então, já falamos de corrente elétrica e agora vamos falar de resistência elétrica. Imagina que vamos aplicar uma mesma voltagem, sim, aí uma bateria, mesma voltagem, em uma barra de cobre e uma barra de vidro, tá? Os resultados são diferentes, porque cada material ele tem uma característica intrínseca ali de uma resistência à eletricidade. Tá? Então, por exemplo, o cobre, tá? O cobre é um material muito condutor. Então, é rápido. Por isso que nossos cabos elétricos são de cobre, alguns são de cobre, porque ele tem pouca resistência, tá? Ele vai. Agora, um vidro quase zerado, tá? Então, é assim. E aí tem uma questão de que é a resistência elétrica. Então, resistência elétrica representado pelo R maiúsculo, seria a razão ou a proporção entre a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. E a unidade no sistema internacional é o ohm, representado pela letra ômega. Então, o que acontece? Resistência é característico de cada material, tá? Tem materiais que são supercondutores e tem outros que não, tá? E a unidade no sistema internacional é o ohm, tá? Esse símbolo aqui, tá? Que significa que um ohm equivale, nossa, ficou horroroso esse ohm, equivale a volts por ampere. Volts, porque volts é a unidade da diferença de potencial. E ampere, porque é a unidade da corrente elétrica. Tá? Então, resistência, sabemos que seria a razão entre essas duas. Tá bom? Professor, Oi, então a diferença de potencial sempre será o volts? volts. Isso mesmo, a diferença de potencial é volts. Tá? Ok. Diferença de potencial é volt, corrente elétrica é o ampere, a resistência é o ohm, representado pela letra ômega. Tá? Carga elétrica, coulombs. Bom, essas unidades, a gente o que a gente já estudou nas aulas anteriores. Muito bem. O resistor, tá? Quando a gente começar a fazer já circuitos, que seria na próxima aula, um resistor é um componente cuja função em um circuito é introduzir a resistência. Quando a gente for fazer os diagramas de circuitos, que inclusive a gente já fez alguns da semana passada, né, da última aula, mas ali não tínhamos colocado ainda resistores, né? Não tínhamos colocado resistores. Então, no diagrama de circuito, a gente sempre representa uma resistência, um resistor dessa forma. Tem alguns livros que utilizam também esta forma aqui, mas a mais comum é esse zigue-zague ali, tá? E a resistência, ela nos está dizendo, nos diz que para uma dada diferença de potencial, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Tá? Quanto maior a resistência, menor é a corrente. E a gente pode ver isso. Por quê? Porque a resistência é
inversamente proporcional. Sim? É inversamente proporcional. Por quê? Ó, vemos aqui. Se ela é menor, um número menor, dividido por um número menor, vai dar quê? Maior o valor da corrente elétrica. Tá? Então, se for maior a resistência, menor será a corrente. Então, é como ter um obstáculo no meio do caminho da corrente elétrica. A resistência é um obstáculo ali. Beleza? Então, vamos lá. Resistor, Professor, fala. quando tem um fio emendado, aí a resistência também a- acontece essa resistência e a corrente fica fraca, né? Quando tem um fio mal emendado, né? Mas isso é mais por questão de eh, que mais ou menos, tá? Depende muito. Que depende do você está falando se o fio for como eu Alô? falo, Ah, se o fio estiver de cobre e fizer um nó nele, ali vai dar problema. Se for óbvio que ele está coberto, né, por plástico, por um polímero, você fazendo não vai ter problema nenhum. Isso não tem muito a ver, tá? É questão do material mesmo, tá? Cada tipo de material vai levar a um tipo de resistência. É isso aí, é intrínseco. Rafael, Assim. quem vê, ri. Não entendi o que era. Aqui que agora vi no chat. Ah, tá. Tá. Vol- é, diferença de potencial é igual a resistência vezes IR. Tá certo. Ok. Um outro termo chamado de resistividade, que é propriedade do material. Então, às vezes a gente, em vez de falar resistência de um componente, podemos falar da resistividade de um material. Então, a resistividade do material, sim, ela é dada pela a relação de campo elétrico pela densidade de corrente. Vamos lá. E é campo elétrico sobre a densidade de corrente. E a unidade seria quê? Ohm por metro. Fala, Rafael Victor. Levantou a mão. o senhor tá me escutando? Oh, Assim, sobre aquela questão é que meu microfone eu estava tentando falar, não estava conseguindo. Aquela questão que o senhor falou da resistência e tudo mais, eu achava, né, eu tinha a impressão que, no caso, igual o amigo falou aí de uma emenda mal feita, né, isso aumentaria a resistência, né, e uhum, também aumentaria a corrente e diminuiria a tensão, né, que ocasionaria no aquecimento, no sobreaquecimento, no caso, né? uhum. Tá errado? Já vou mostrar para vocês como acontece uma questão de a resistência, a resistividade, ela é intrínseca do material. Então, depende, por exemplo, um cobre, se ele é um autocondutor, então vai favorecer mais rápido passar a corrente elétrica ali, tá? Maior número de corrente elétrica. Essas emendas ali, com certeza, vai ser uma resistência física, tá? E, portanto, ele vai trazer uma questão de dissipação de calor. Tá? E isso a gente tem uma relação que mais para frente eu vou mostrar que é dissipação térmica. Então, uma relação entre a energia elétrica dissipando calor ali para o meio. Tá? Sim, vai trazer uma resistência com relação ao fluxo. São como se encontrar uma pedra no caminho. Tá? Se está certo, tá? Tá certa a definição, mas está certa mas não é tão forte como se for implícito do material, entendeu? É o que eu quero falar. Então, assim, essa questão ali dessas emendas ali, essa questão é menos, não é
como eu falo aqui, não está tão certo com relação à definição matemática, sim? A definição física do circuito elétrico que a gente vai querer chegar aqui no final da aula, tá? Tem sim uma resistência ali física, tá? Com relação ao fluxo, mas essa resistência é mais dada, tá? Pela questão do material. Como fala assim, é uma propriedade intrínseca do material, independente da forma ou do tamanho. Beleza? Ok. Então aqui falamos sobre alguns materiais que eles têm essa questão da propriedade desse tipo de conseguir facilitar o transporte de elétrons, tá? Então aqui vamos ver alguns materiais de como se comporta. Ok, prata. Observen o valor. Observen os valores aqui. A resistividade, ó, prata, cobre, alumínio. Comparado, por exemplo, com silício, qual é maior da resistividade? Qual é maior? Óbvio que tem mais resistência o silício, certo? O silício é maior comparado a esse aqui, ou seja, que tem menos resistência. Se não tem resistência, o que acontece? Favorece a condução, tá? Agora, o vidro, olha o tamanho aqui. Ele o quê? Ele atua como um isolante, porque em realidade não vai transmitir mais. Em realidade é a prata, né? Tá? Mas olha só os valores, prata e cobre. Só que óbvio que a prata, em realidade, se você for ver, é o ouro. Tá, Rafael? Se você procurar, é o ouro o melhor condutor. Ou em falar assim. Só que a gente não vai fazer fios, tá? Em ouro ou em prata. Senão, o- haja um indígena que foi roubado das nossas terras para fazer com Não vai ouro ficar, todas essas expiações, né? não vai ficar Né? um fio forte nesse for de ouro. Mano, de cobre, os fios de ouro, tá bom? Então, observem, é o cobre por melhor custo e benefício, óbvio, tá? Então, quanto menor a resistência, ele é um excelente condutor, tá? O fluxo é bom, tá? E quando ele tiver uma resistência elevada, ele já atua como um isolante. Então, por exemplo, o vidro, os polímeros são excelentes isolantes, por isso que a gente vê os cabos revestidos de algum material de plástico, de polímero, porque ali ele atua como um isolante, tá? Uma fita, ok? O PVC, excelente, ok? Então, quanto menor a resistência, melhor vai ser o fluxo. Ok. Temos uma questão de calcular resistências a partir de resistividades, que são essa resistividade com relação ao material. Então, fio, para um fio de comprimento L e de área de seção reta A, com diferença de potencial V, aplicada uniformemente, temos aqui uma relação, que seria a resistência vai ser igual ao quê? A resistividade do material, lembre-se que esse termo é resistividade, intrínseco do material, pela razão entre o comprimento dividido pela área de seção transversal. Tá? Ok. Fios, aqui sim podemos ver uma questão, olha só. Fios mais longos têm maior resistência, porque é proporcional ao comprimento. Tá? Fios mais grossos têm menor resistência, porque é inversamente proporcional. Então, o que acontece? Essa questão de fazer um não, uma emenda,
óbvio que vai se atrapalhar a questão do fluxo. Quando falaram, professor, e se tiver um nozinho ali, vai atrapalhar, porque o que acontece? Você está tendo ali, vai ter uma parte ali da área que já deixa de ser uniforme, certo? Porque se a gente está vendo o fio inteirinho, ele tem uma determinada resistência. Você vai fazer um nó ali, aumenta uma parte, com certeza atrapalhou o fluxo. Sim? Continua, mas pode que aconteça que seja uma maior resistência ali ao fluxo. Ok? Então, essa equação permite calcular a resistência a partir da resistividade, que é característica do material. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Outra questão. A resistividade também varia com a temperatura. Então, o material, se você vai ter um material, por exemplo, do cobre, ele aumenta quase linearmente com a temperatura, e aqui temos uma relação. Quando vocês forem ver resistência dos materiais, vocês vão ver que muitas propriedades dos materiais com temperatura, aumento da temperatura, variam certas propriedades. Inclusive, a gente pode ver, por exemplo, na densidade. A densidade, a viscosidade de um material. Se você... Viscosidade, vamos imaginar uma margarina. Sim? Se você está na geladeira, ela está quase sólida. Você colocou na chapa, começou a aquecer. A viscosidade diminuiu e ela ficou quase bem Hum? líquida ali. Tá? Oi? Beleza, então o que acontece? A mesma coisa acontece com a resistividade. Então, ela varia em certos materiais com a temperatura. Então, às vezes, tem que fazer algumas correções ali desse valor de resistividade se estiver uma determinada temperatura. Beleza? Essa questão aqui, eu só mostrei, estou mostrando como esse comportamento de temperatura com relação à resistividade. Mas é simplesmente aqui como ilustração, beleza? Então, agora vamos fazer esse exemplo aqui. Um fio elétrico tem 1 milímetro de diâmetro. Nós já temos o diâmetro aqui. Um fio elétrico. O diâmetro é de 1 milímetro. Não vamos trabalhar com milímetros, já vamos falar em sistema internacional. E isso equivale, 1 milímetro equivale a 1 por 10 elevado a menos 3 metros. Esse fio elétrico, além de ter 1 milímetro de diâmetro, ele também tem 2 metros de comprimento. Comprimento de 2 metros. Metros já está. Ok, beleza. Sim, Rafael, o cobre quanto maior... Agora que eu vi aqui a pergunta. O cobre quanto maior a temperatura, maior a resistência. Então, vamos ver a equação. Quanto maior a temperatura... Não, a resistência não, a resistividade. Tá? Resistividade. Sim. Maior a resistividade, aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Tá certo, sim. São diretamente proporcional, tá certo. São diretamente proporcionais. Beleza. Agora sim voltemos ao exemplo. Ok. Um fio elétrico de 1 milímetro de diâmetro, 2 metros de comprimento e uma resistência de 50 miliohms. Pessoal, mili não é uma unidade, então vamos passar 50 para ohms. Mili é por 10 elevado a menos 3. Ohms. Ok. Qual é o valor da resistividade do material do fio? Ou seja, está perguntando a característica, se a propriedade desse material. Tá? Temos aqui a equação que representa, que relaciona resistência com resistividade. Então, a resistência é igual à resistividade do material vezes
L, que é o comprimento, dividido pela área. Quando fala que é fio elétrico, sabemos que é cilíndrico, certo? Então, vamos lá. Ou seja, que a área seria π diâmetro quadrado sobre 4. É a área de uma circunferência, porque a seção do fio elétrico cilíndrico, a área de seção reta é uma circunferência, um círculo. Ok, então vamos calcular primeiro essa área. E o diâmetro é 1 por 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado sobre 4. Por favor, me falam quanto é o valor da área. Oh, Rafael já fez aqui, hein? Parabéns. Muito bem. Me fala nessa área ali, para quem ainda está fazendo. Excelente. Obrigado, Leonardo. A área, isso mesmo. 7,85 por 10 elevado a menos 7 metros quadrados. Agora, conhecendo essa área, a gente já vai calcular aqui. Ó, eu preciso calcular, eu já conheço a resistência, comprimento, a área, e eu vou isolar a resistividade. Então, a resistividade vai ficar o quê? A resistência vezes a área estava dividindo, e o comprimento vai passar a dividir aqui. A resistência é de 50 por 10 elevado a menos 3 ohms. A área de 7,85 por 10 elevado a menos 7 metros quadrados sobre o comprimento, que são 2 metros. Observem as unidades. Ó, esse metro elimina 1 metro aqui. E a unidade que vai ficar é ohm por metro. Vamos, guarda Aí, todo mundo aí, que vai jantar. aí vamos lá. Quanto dá esse resultado aqui? Acho que já o Rafael Victor já apostou. Faça no cálculo aí vocês. Não. 1,96, excelente. Por 10 elevado a menos 8 ohm por metro. Se a gente for procurar nas tabelas, essa é a resistividade do cobre, aproximadamente do cobre, né? Vamos, ó, deixa eu só voltar na tabela. Aqui, ó, cobre, quanto a resistividade? 1,69, né? Mais ou menos 1,96, ok. Tá? Aproximadamente esse material provavelmente é do cobre. Ah, o do cobre estanhado. Excelente, Rafael Victor. Cobre estanhado que tem esse valor mais ou menos, 1,96 por 10 elevado a menos 8. Perfeito. Tranquilo, né? Já vimos corrente elétrica, resistência ou resistividade. Então, vamos continuar agora, tá? Com... Já copiaram esse aqui ou posso pular? Não, Leonardo, não vai decorar essa tabela não, tá? Quando vocês forem encontrar por exemplo, for na prova, com certeza já vai trazer esses valores. Ah, vai falar lá do cobre com um valor de tanto. Não dá para decorar isso aí. O Igor está falando o 2, aproximadamente 2, né? Se você foi truncando alguns valores, vai chegar a, a um valor aproximado ali, né? Se a gente for aproximar para
vai dar 2, tá certo, não tem problema não. Sim, exatamente. Associar outros valores como distância, não tem como decorar, tá? Ah, se fosse no tempo de colégio, o professor ia falar, semana que vem quero essa tabela decoradinha. Ah, gente, não tem como, já estamos em outras épocas. Não, mas essa questão é o seguinte, a nossa memória RAM já tem tanta coisa como para poder colocar coisa ali que não é necessário. A gente já tem no dia a dia, em tabelas, internet, enfim, livros, como decorar isso. E eu lembro de algumas coisas da faculdade, porque na minha época era mais assim, de decorar mesmo algumas questões. E até mesmo decorei, porque o exercício, né, da prática, fazendo cálculos, aí você vai decorando, mas necessariamente não precisa isso, tá? Vamos continuar. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a lei de Ohm, tá? Um componente obedece à lei de Ohm se a corrente varia linearmente com a diferença de potencial aplicada para qualquer valor de diferença de potencial. Então, por exemplo, um resistor, que aqui seria esse gráfico aqui, sim? Se a gente graficar corrente versus diferença de potencial, vemos que ele segue uma linha reta, passando pela origem, e é constante. Então, o que acontece? O resistor, sim, seria a relação, né? Já sabemos, diferença de potencial por I, e é constante, ou seja, obedece à lei de Ohm. Se a gente for um diodo, ele não vai obedecer, porque aqui vemos que esse segundo gráfico, ele já não tem um comportamento linear, e o resistor, ele varia com a diferença de potencial, tá? Ok. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente associa que a lei de Ohm seria somente a equação de diferença de potencial igual a I vezes R. E não, essa é a definição de resistência, não é a lei de Ohm, tá? Essa equação vale para qualquer componente, mesmo que não obedeça à lei de Ohm. Então, o que quer dizer isso? Que a lei de Ohm diz que a resistência deve ser constante no depender dentro de certos limites. E a realidade é uma afirmação sobre o comportamento do material, não apenas uma equação matemática. Mas daqui para frente a gente vai utilizar sempre, sim, de, de diferença de potencial igual a I vezes R, tá? E os metais, fala, Rafael. Professor, tem um conceito, aproveitando que o senhor está falando sobre DDP, Uhum, que uma vez eu estudei, só que eu não entendi direito, é sobre a questão do pássaro na linha de média, de alta tensão, né? Por exemplo, uhum. ele não tomou o choque por causa da diferença de potencial, né? Porém, se ele fizer uma ponte entre as fases ali, Sim. vai. Ele vai levar o choque. É isso É, mesmo, tá? Mas aí. esse DDP depende muito do ó, comportamento do material, tá? Do comportamento do material também. E essa questão, mas essa questão, agora que eu fiquei pensando, eu lembro, esse caso de dificuldade eu esqueci, cara. Eu tenho que ver da questão do pássaro sobre o fio, que eu fiquei agora curioso. É, Nesse caso, quando o pássaro ele pousa no fio, né, a corrente elétrica passa por ele, né? ele continua fazendo a condução, né? É Isso, isso continua, mesmo. ele continua Aham, fazendo a condução. sim, já lembrei. Agora, se tirar um, já era. Ele cria como se fosse ali um interruptor. Um É, interruptor porque não, você pensa na hipótese de uma cobra subir o poste, né? Aí ela vai uhum, passar de uma alta, de um
de um diferencial para o outro, aí ela é eletrocutada. Se eletrocuta, agora sim, já lembrei. Gente, vocês trazem essa questão de... Eu me lembrei da faculdade. Ok. Por que os metais obedecem à lei de Ohm? Tá? Porque ele tem número de portadores elevado, sim, e não varia com o campo elétrico, tem massa e tem carga elétrica, que são questões fundamentais, e, o tempo entre colisões, então não dá velocidade de deriva, então é baixo. Então, como não é afetado pelo campo, aí os metais obedecem à lei de Ohm. Tá? E até porque eles são hoje em dia a base, fundamento dos materiais condutores e supercondutores. E vamos falar uma questão de potência. Ok? A potência é a taxa de transferência de energia quando se coloca através de um circuito. Tá? Então, por exemplo, o que seria essa taxa de transferência de energia? Potência, dado pela letra P, vai ser igual a corrente elétrica vezes a diferença de potência. E a unidade da potência é watts. Tá? Watts, representado pela letra W, que também é uma relação de energia por tempo. Então, seria joule, uma unidade de energia, por tempo, que seria segundo. Tá? E aqui seria também igual a volt ampere, é outra unidade. Tá? Muito bem. Então, temos aqui potência, taxa de transferência de energia, que seria a corrente elétrica, vezes a diferença de potencial. Ok? E tem uma questão de dissipação de potência em resistores. Então, quando você tem uma dissipação, ali tem uma questão como conversão de energia elétrica em calor, dissipação em calor. Tem uma pequena dissipação ali de energia em calor. E essa, para resistores, podemos falar que a potência, sim, nesse caso de dissipação, seria igual a quê? A diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Ah. E aqui temos a diferença de potencial ao quadrado. Tá? Ok. Então, vamos fazer este exemplo aqui. Já chegamos ao exemplo 3. Nossa, são 5, vamos ver se conseguimos. Uma diferença de potencial de 120 volts é aplicado a um aquecedor de ambiente cuja resistência de operação é de 14 ohms. Vamos lá. Voltagem de 120. E a resistência de operação é de 14 ohms. Primeiro, pergunta: qual é a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica? Então, por dissipação. Então, seria a potência ali, essa taxa de dissipação, tá? Em energia elétrica por energia térmica. E sabemos que seria igual a diferença de potencial ao quadrado pela resistência. Essa está bem simples. É só elevar ao quadrado 120 volts e dividir por 14. Quanto dá? Mil e 28. Muito bem. E unidades, watt. Tá? Geralmente, como é 1000, a gente geralmente coloca em quilo. Tá? Então, a gente divide por 1000. Dividindo por 1000, a gente faz uma
conversão ali de 0,28 quilowatts. Então, a taxa de transferência ali é de 1,028 quilowatts. Beleza? Muito bem. Agora, na letra B, vocês vão calcular essa letra B. Qual seria o custo de 5 horas de uso, ou seja, deixando ele um tempo ali de 5 horas, desse aquecedor, se o preço da eletricidade é de 0,05 reais por quilowatt-hora. Muito bem, Rafael. 0,26 reais. Mas vamos ver o pessoal tentar fazer ali também, tá? É mesmo. Bom, Rafael. 0,26. Muito bem. É, de onde você fala, Rafael? Victor. Rafael Victor. É 1,15. É. Varia. Ah, Cabo Frio. Uhum. Eu fiz aqui com no Rio de Janeiro, dava uns 0,50, alguma coisa. Esse valor aqui é um valor de... Não sei de onde, mas eu fiz com no Rio de Janeiro, tava dando mais ou menos 0,50. Não É, é o dobro do que está ali. Ok. Então, como seria o custo? Custo seria o preço vezes o quilowatt-hora. Preço, está falando ali de 0,05 por quilowatts-hora. Temos que a taxa de transferência, se em realidade os watts consumidos ali é de quanto? É 1,028 quilowatts. E em um tempo, né, que está falando ali de 5 horas. Tá? Então, aqui vamos ter quilowatts-hora e vai ficar somente o valor em reais. 0,05 vezes 1,028 vezes 5. 0,26 reais. Beleza. Show. Vamos fazer mais um exemplo. Tentei fazer esse aqui. Quando um resistor de valor desconhecido ligado aos terminais de uma bateria de 3 volts, a potência dissipada é de 0,540 watts. Quando o mesmo resistor é ligado aos terminais de outra bateria de 1,50 volts, qual seria a potência dissipada dessa segunda bateria ali? Ah, consigo.
deixar... Aqui vamos. Tente fazer este exemplo 4. O que será que está chegando assim? Não entra pelo calendário pelo calendário do Teams aí? Vamos ver. Perfeito, muito bem. Deixar um pouquinho mais o pessoal fazer. Ok. Quando um resistor de valor desconhecido, ah, eita, resistor de valor desconhecido é ligado aos terminais de uma bateria, isso aqui, uma bateria, vamos chamar a primeira bateria ali, de 3 volts, tem uma potência dissipada de 0,540 watts. E esse mesmo resistor for ligado aos terminais de outra bateria, vou chamar a segunda bateria ali, de 1,5 volts, qual seria a potência dissipada ali nessa nova conexão? Ok. De acordo com a nossa equação de potência, sim, temos que potência seria igual a volts quadrados, a diferença de potência, potencial, desculpa, ao quadrado dividido pela resistência. Se a resistência é a mesma, isolando nessa equação, ela vai ser equitativa, que significa que para a primeira bateria, isto tem que ser igual na segunda, porque o mesmo resistor, tá? Esse resistor é equitativo, é igual. Ok, e conhecemos todos os valores, temos os valores aqui esses valores conhecido,
conhecido e simplesmente isolaríamos aqui o valor da potência dissipada na segunda conexão. Então, o que ficaria? E a potência aqui, potência dissipada 2, seria igual a... Eu vou passar para o outro lado. Vai ficar potência dissipada 1, que multiplica a 2 com a 1 ao quadrado. Isso aí. Ok. Está pedindo a potência, não está pedindo nenhum resistor, mas a gente pode calcular o resistor também. A potência 1 é de 0,540 watts. A questão da diferença de potencial ali da bateria 2, sim, seria de 1,5 ao quadrado. E a do primeiro, 3 ao quadrado. Fazendo os cálculos ali. Excelente. 0,540 vezes 1,5 ao quadrado, dividido em 3 ao quadrado. 0,135 watts. Beleza? Perfeito. Muito bem, Leonardo. E mais um exemplo para finalizar a nossa aula de hoje. Tá? Vamos tentar fazer esse aqui. Quer tirar um print? Vamos lá. Último. Um aquecedor de ambiente de 1.250 watts foi projetado para funcionar com 115 volts. Primeiro, qual é a corrente consumida pelo aparelho, corrente elétrica? Depois, qual é a resistência do elemento do aquecimento? E terceiro, qual é a energia térmica produzida pelo aparelho em 1 hora? Vamos tentar fazer ali esse aí, 5 minutinhos. Pessoal, semana que vem, dia 29, vai ser o simulado, tá? O simulado é semana que vem e é isso aí. Três vírgula nove amperes, 10,6 e 4,5. Ah, você colocou em megajoules. Tá certo. Vamos lá. Um aquecedor de ambiente tem uma
potência ali, ok? Uma potência de 1.250 watts. E foi projetado para funcionar, tá, com 115 volts. Primeiro, qual é a corrente consumida pelo aparelho? A corrente, ali sabemos que potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial. Ou seja, que a corrente seria potência dividido em V. 1.250 watts dividido em 115. 10,86, aproximadamente 10,9 amperes. Beleza. Show. B. Qual é a resistência do elemento de aquecimento? Então, a resistência, tá, ela pode ser dada como diferença de potencial quadrado dividido pela potência. Temos aqui 115 ao quadrado dividido em 1.250. Vai dar 13.225. Oi? 13.225. Não entendi aonde. Não, esse valor aqui vai dar 10,6. Ah, seria 115 elevado ao quadrado dividido em 1.250 watts. 10,58, ou seja, 10,6 ohms. Beleza. Ok. Então, vamos continuar aqui. Qual é a energia térmica produzida pelo aparelho em 1 hora? Então, a energia térmica seria a potência vezes o tempo, tá? Essa energia térmica, a potência é de 1.250 watts. Watts equivale a joule por segundo. Por que estou passando para energia em joule? Porque energia térmica, calor, é dado em joules, tá? Costumamos a dar em joule, essa energia térmica, tá? Então, aqui a gente vai fazer watts, 1 watt equivale a 1 joule por segundo, beleza? Então, já é a mesma coisa aqui que ter watts. E o tempo é de 1 hora. Só que 1 hora com segundo não está combinando ali nas unidades. Aí o que acontece? 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. E isso aqui é equivalente a 1 hora. Tá? Segundos com segundos se elimina e vai dar 1.250 vezes 3.600. Ou seja, que estamos falando de 4,5 por 10 elevado a 6 joules. Este prefixo pode ser mega, então seria 4,5 megajoules. Beleza? E é isso aí. Tudo bem por aí? Muito bem. Pessoal, então vamos deixar por aqui. E próxima aula vai ter o simulado. Então, eu vou começar. O simulado vai ser liberado às 19 horas.
Eu vou estar aqui com vocês, porque você deve acessar, igual que aconteceu no simulado 1, você vai tentar entrar lá no sistema. Eu vou ficar aqui por se acontecer algum problema no acesso de vocês, para um plano B. Mas eu espero que dê tudo certo desta vez, tá bom? Então, próxima semana, no mesmo horário. Simulado libera às 19 horas. Mas entrem aqui para receber as informações antes de ir para o ambiente. Ok? Então, deixa aqui já. Professor, o senhor consegue me tirar uma dúvida rapidinho? Uhum. Então, quando a gente for fazer o agendamento da prova lá, da AV, em relação ao formulário das fórmulas, a gente vai poder levar o formulário? Não vai poder? Não pode, Vai ter que tá? decorar mesmo, né? Aí algumas equações vai ter que decorar mesmo, tá? Não Beleza. tem como. Eu, semestre passado, eu fiz eu criei um formulário que era para ser autorizado com as equações, tá, 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 tá. E eu assinei esse formulário, era outra disciplina, tá? E o que acontece? Quando agenda no polo, não somente está o pessoal de eletricidade e magnetismo, tá? Geralmente estão de vários cursos. Então, o aluno teve muita reclamação, porque teve aluno que falou assim, por que ele está usando e eu não posso, entendeu? Mas ele não é da disciplina, o professor mandou, mas o professor poderia ter feito isso. Então, não veio uma orientação. E é complicado. Eu quis ajudar e terminei, fui, entendeu? Então, aí vai ter que levar Entendi. Beleza. mas a calculadora pode levar. É. Decorar formular coisa do passado mesmo. Tá certo. Passado mesmo. É Mas, totalmente. E infelizmente, mas assim, eu quis ajudar porque, imagina, era uma disciplina de fenômeno de transporte, tem muita equação, assim, era surreal. E infelizmente falaram para quê? Que não podia fazer isso porque não veio essa orientação, então vão ter que lutar. Tá bom? Desculpa aí. Mas assim, vai com as fórmulas decoradas. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém tem aqui da Barra, do Tom Jobim? Aluno? Ah, porque lá porque em outras unidades depende da unidade. Cara, se a gente arriscar, eu posso criar o formulário. Deixa só. porque tem bastante fórmula, né? Tem muita. O que eu posso fazer, pessoal? Tentar não custa, né? Então vamos Tentar fazer o não custa. seguinte. Eu poderia fazer o formulário para que vocês levem, autorizado, tá? É porque depende de unidade para unidade. E tem aluno que entrou. Se chegou lá com o formulário e falaram, não pode, você não vai fazer barraco e você não vai poder, tá? Esse é o Beleza, problema, beleza. tá? É essa a questão. Porque o que acontece? Teve um aluno que